Açucena e Narciso. A estação das flores. Capítulo 2. A primavera é a promessa que a beleza sempre encontra uma maneira de florescer novamente. Narcisos são flores que florescem durante o inverno e a primavera e geralmente duram em torno de 20 dias. Na primavera a vida se renova e tudo fica mais colorido e cheio de esperança. Narciso cresceu em um ambiente familiar cheio de amor e aprendeu a olhar a vida com os olhos do coração, para verdadeiramente ser feliz. Tornou-se um lindo homem forte e apesar de jovem, muito galante. O que despertava a fértil imaginação das garotas de sua convivência ao estarem em sua viril presença. Saliente, precocemente tornou-se professor na arte da sedução. Seus hormônios e feromônios sempre foram constantes e o erotismo era sentido no devaneio do toque da sua pele diante de suas fogosas conquistas cheias de desejos e paixões. Jovem discreto e contido na medida certa, com seu bom caráter, estava sempre provando a si mesmo que a mudança pode acontecer, sendo necessária e incrivelmente bela, pois cada flor é uma alma que floresce na primavera. As cores das flores de narcisos variam entre o amarelo e o branco, já as flores de açucenas diferenciam-se entre as cores vermelha, rosa, branca e alaranjada. O dia amanheceu espetacularmente esplêndido. Explanou Narciso ao olhar pela janela de seu quarto, após levantar-se de uma noite relaxante de sono. Costumeiramente ele gosta de acordar cedo e tomar um delicioso café da manhã, além de manter-se informado das primeiras notícias do dia. Dificilmente Narciso atrasa-se em seus compromissos, pois gosta de chegar um pouco antes do horário em tudo o que for fazer em sua rotina diária. Vou pegar minha mochila e a chave do carro. Já está na hora. Pensou Narciso. Tchau mãe, tchau pai. Fiquem com Deus. Respectivamente os pais de Narciso, Ricardo e Lúcia respondem juntos. Tchau filho, Deus abençoe. Vou só pegar minha mochila no quarto e a chave do carro e partiu, quero chegar mais cedo para pegar os livros que preciso na biblioteca da faculdade. Ele beija a face de cada um de seus pais, pega o que queria e rapidamente sai rumo à universidade. Ricardo e Lúcia são muito orgulhosos em relação a como seu jovem filho cresceu desenvolvendo-se e tornando-se um homem maravilhoso, embora seja um jovem muito reservado e que não costuma falar de sua vida pessoal para os amigos. Seus pais admiram sua inteligência e o fato de ser um filho muito amoroso e dedicado. Narciso sempre foi muito preocupado com a segurança de seus pais e principalmente desde muito pequeno, foi um filho super protetor, pois dificilmente ele comentava algo referente à deficiência de seus pais, devido à sua postura comedida. Embora alguns amigos mais chegados soubessem a história da família de Narciso, mantinham o assunto em off. Seu pai, Ricardo, foi perdendo a visão no decorrer da vida, devido a uma doença genética conhecida pelo nome de retinose pigmentar e sua mãe Lúcia, da mesma maneira, foi perdendo a visão no decorrer do tempo, ficando com baixa visão, devido a uma outra patologia rara chamada Stargardt. Ricardo e Lúcia conheceram-se na faculdade e desde lá nunca mais separaram-se. Ambos viveram todo o processo da perda visual juntos. Venceram suas lutas e limitações ao irem atrás de conhecimento para estarem inseridos na sociedade. Foi buscando ajuda em associações e centros de apoio para deficientes visuais que eles superaram os percalços da vida. Ricardo nasceu no seio familiar de uma família bem-sucedida, tendo herdado uma grande fortuna de seus pais, bem como Lúcia, que era filha de um casal tradicional de bancários que eram atuantes na política da cidade. A maior angústia do casal sempre foi o medo de ter filhos que pudessem herdar a deficiência visual. Mesmo diante dos cuidados que Lúcia e Ricardo tomavam, quis Deus abençoá-los com um lindo menino, ao qual chamaram de Narciso, que segundo eles, era um presente do céu. O pequeno Narciso cresceu convivendo no meio de amigos e familiares de seus pais, onde muitos tinham deficiência visual. Narciso desenvolveu-se em um mundo um pouco diferente de seus pais, pois felizmente para Ricardo e Lúcia, seu filho não havia herdado as patologias de ambos, ele tinha uma visão de águia. Quando Narciso estava em idade escolar, Ricardo e Lúcia precisaram colocá-lo em um colégio interno, pois nesta fase os dois estavam reaprendendo a lidar com a perda visual e concluíram ser necessário, para que ele pudesse progredir e desenvolver-se mais do que eles poderiam ajudá-lo naquele momento em que ambos estavam passando. Mesmo diante de suas limitações, foram pais muito presentes e sempre aos finais de semana passavam todo o tempo com Narciso.
Ao mesmo tempo que o filho, também sempre foi muito preocupado com os pais, o mesmo cresceu presenciando com empatia a perda de visão dos pais. Chegando à universidade, Narciso estaciona o carro e dirige-se à biblioteca. Bom dia, Dona Scarlett. Abençoado dia, jovem Narciso. Como está a sua segunda-feira? Muito boa. Hoje, resolvi vir no turno da manhã, quero pegar uns livros que pedi para a senhora separar e terminar meu TCC, antes de iniciar a aula levarei para o meu orientador dar uma olhada. Ah! Por isso você veio tão cedo e aliás, no dia de hoje. Pelo que me recordo, nas segundas-feiras você só tem aula à noite, não é? Sim, verdade, mas como lhe disse, hoje tirei o dia para terminar a monografia do curso. Narciso, tenho certeza que você vai muito longe, pois é nítida a diferença entre você e seus colegas. É um rapaz muito dedicado. Obrigado, Dona Scarlett. Gentileza sua. Aqui estão os livros que você me pediu para separar. Valeu, Dona Scarlett. Vou sentar em alguma mesa por aqui e começar logo, pois o tempo passa depressa. Já era quase 10 horas da manhã quando Narciso pensa. Poxa vida! Não sei o que tem comigo hoje, minha concentração não está nada boa. Talvez seja o calor que está fazendo hoje. Ah, quer saber? Vou na cantina tomar alguma coisa e espairecer um pouco as ideias. Depois volto e continuo de onde parei. Dona Scarlett, com licença. Oi, fala. Vou deixar as minhas coisas aqui e ir na cantina tomar algo, mas logo voltarei. Pode ficar tranquilo, estarei de olho. Obrigado. Encaminhando-se à porta que estava atrás dele e saindo por ela, Narciso começa a andar pelos corredores da universidade, a caminho da cantina. Meu Deus! Quem é aquela bela flor que está exalando esse perfume delicioso? Narciso para repentinamente e passa a observar a linda garota que estava à sua frente. De repente, entre a porta da sala em que ela estava saindo, ele repara que ela tirava da bolsa um objeto na tonalidade verde. Ela não fazia ideia que estava sendo observada. Nunca a vi por aqui. Com certeza, deve ser caloura e ter iniciado a faculdade neste semestre. E, como já não tenho matérias no turno da manhã, não a tinha visto ainda. Os olhos de Narciso brilhavam e os seus batimentos cardíacos estavam acelerados. O mesmo, sentia-se. Instigado e curioso, pois estava fascinado na formosura que avistava a poucos metros. Nossa! Aquilo é uma bengala guia dobrável que ela acabou de estender no chão. Inclusive é muito parecida com as bengalas que os meus pais usam, pensou Narciso. A garota passou a tocar a bengala no chão, logo após acomodar sua bolsa em seu ombro esquerdo e começar a caminhar na mesma direção em que ele estava indo, a cantina. No trajeto, ele acompanhava ela com um olhar atento, enquanto percebia que todos que cruzavam por ela, ficavam observando-a com olhares curiosos e com o semblante do rosto frangindo suas testas. Aquela situação causava um certo incômodo em Narciso. Tudo estava soando como se quisessem dizer algo, como se estivessem pensando em voz alta. Como pode ela estar sozinha? E, fazendo o que aqui na universidade? Narciso, indignado, percebe que a moça de alguma maneira ainda enxerga um pouco, pois estava caminhando retraída e tímida, com os ombros caídos e a cabeça para baixo. Ele estava percebendo a estranheza das pessoas ao seu redor, e os cochichos que também podiam ser ouvidos entre os que andavam pelo mesmo corredor. Vixe! Ela está distraída, daqui a pouco vai se bater naquele bebedouro sem perceber. Ela estava caminhando desorientadamente. Vou me aproximar mais perto dela. Não acredito. Não vai dar tempo. Inesperadamente a bela garota bate-se no bebedouro e ele mais que depressa vai ao encontro dela, mas não imaginava que ao tentar ajudá-la, ela daria 2 passos para trás e acabariam esbarrando-se um no outro e sem firmeza, os dois caem. Meu Deus! O que fiz? Quebrei a bengala dela. A moça cai bem em cima dele, que fixa o olhar nela neste momento, sentindo o corpo dela entre seus braços. Diante do ocorrido inusitado, Narciso sentiu-se mal pelo que havia acontecido, portanto, queria remediar a situação. Preocupado, questiona se ela estava bem.
Tentando acalmá-la, ele a levanta o mais rápido possível. Percebendo que ela ainda estava assustada, ele tenta distraí-la, mesmo percebendo que estava tudo bem. Ele pergunta se ela estava realmente bem, qual era o nome dela e para onde ela estava indo. Ele ouviu pela primeira vez o som da bela voz dela saindo daqueles lindos lábios envolventes, pedindo desculpas pelo acidente. Ainda responde que seu nome era Açucena e que a princípio estava indo para a cantina tomar um milkshake, pois tinha ido bem na sua prova e era o dia do seu aniversário. Confusa, ela parecia não saber o que fazer. No intuito de quebrar o gelo, ele faz uma piada quando ela pergunta qual era o nome dele. Ele responde: "Somos flores", sem entender, ela questiona a resposta dele, que vem em seguida de risos, explicando que o nome dele era Narciso e o nome dela era Açucena, os dois eram flores. Ele consegue tirar sorrisos do rosto dela e a convida a seguir junto com ele até a cantina, pois também estava indo para lá, e que agora também queria tomar um milkshake em homenagem ao aniversário dela, pois seria como um pedido de desculpas. Então, ele sente o desejo de dizer que ela seria sua convidada e que ele pagaria para ter esse momento junto a ela. Notando que a bengala quebrou, Açucena fica apavorada, mas ele logo diminui a tensão, brincando novamente, dizendo que seria a bengala dela e que depois resolveriam essa situação e que, portanto, ela segurasse em seu braço, que ele a guiaria. Mesmo com a intensidade do momento, ele conseguiu tirar um pouco do semblante assustado de Açucena. Ela é cheirosa demais, e muito gata, pensou Narciso. Ao oferecer seu braço forte para ela segurar, ele sentiu a maciez da pele da mão de Açucena, com um toque quente e suave. Ainda em pensamento, Narciso ouve sua própria voz. Que toque delicioso! Imagina o que essa mãozinha possa fazer. Sentindo-se envolvido por Açucena, tanto pelo fato dela ser uma bela mulher, quanto pelo fato de ela ter algo em comum em sua vida. No caso, seria a deficiência visual ao qual ele vivia intensamente na pele, com as dificuldades que seus pais muitas vezes tinham perante a sociedade. Diante da empatia, do encanto e do desejo que acabou aflorando em Narciso, mesmo sem ele ainda ter noção disso, encaminham-se para a cantina. No caminho, algo surpreende Narciso e Açucena. Scott, Brian e Anderson são amigos de Narciso e causam uma pequena confusão mental nele. Scott e Anderson conhecem Narciso desde a infância, já Brian é um colega e amigo recente dos últimos anos de faculdade. Portanto, Brian não sabia do enredo familiar e do contexto de vida que Narciso vivia junto de seus pais deficientes visuais. O que causou um grande incômodo quando Brian teve a infeliz ideia de fazer piada de Narciso estar guiando Açucena até a cantina, como se ele fosse uma bengala de cega. Narciso ficou horrorizado, pois só ele sabia o quanto sofria com as inúmeras situações às quais ele já tinha presenciado em sua vida, quando seus amados pais lutavam contra o preconceito alheio. Mesmo recém tendo conhecido Açucena, tal atitude o deixava fora de si, pois para ele, era impensável que alguém fizesse qualquer tipo de piada com qualquer pessoa, principalmente tendo uma deficiência. Sem pensar em nada, com muita raiva, Narciso parte para cima de Brian com sangue nos olhos, buscando tirar satisfações com o colega, diante da insensatez da frase preconceituosa dita por ele. Brian o recebe indignado e a situação quase vira uma briga, se não fosse por Scott e Anderson separá-los. Ao tirar Brian do local, Scott e Anderson explicam um pouco da história de vida de Narciso. Brian quase não acredita no que fica sabendo e confuso entre a amizade e seu pensamento snob, fica sem saber como agir e fica pensativo se deveria ou não se desculpar e tocar no assunto com Narciso. Vendo Açucena mais uma vez incomodada, Narciso finalmente a leva para dentro da cantina e juntos passam alguns momentos agradáveis de conversa tomando um milkshake escolhido por cada um. Açucena gosta muito de milkshake de frutas, escolhendo o sabor morango, enquanto Narciso optou pelo sabor de chocolate. O bate-papo fluiu naturalmente, como se os dois já se conhecessem há muitos anos. Narciso secava Açucena com os olhos da cabeça aos pés e sentia-se inebriado pelo cheiro do perfume dela. Estava encantado pela beleza e feminilidade de Açucena. Ele cuidava a cada detalhe dela, desde os lindos cabelos longos e lisos, seu corpo e o tom da cor da sua pele clara como a neve, além dos seus lindos olhos verdes que brilhavam diante dele. Ela é um chaveirinho sedutor sem malícia.
deve ter no máximo 1,60 m de altura, enquanto eu tenho 1,70 m, pensou ele. Em meio a conversas divertidas, falando sobre suas matérias e provas e outros assuntos variados, Narciso não se continha e fixava seu olhar nos lábios carnudos e rosados de Açucena, imaginando como deveriam ser doces os beijos dela. Não saía do pensamento dele, como seria mágico poder tê-la em seus braços e poder senti-la, pois tudo nela estava mexendo muito com ele, de um jeito que ele nunca tinha sentido. Subia um ardor de baixo para cima e de dentro para fora, exalando masculinidade como se fosse um leão querendo agarrar e devorar a sua presa por inteiro. O som da voz de Açucena lhe soava como uma melodia angelical. Ele conseguia sentir a inocência e a pureza da alma dela, ao mesmo tempo que conseguia ter a certeza da nobre castidade da flor. Ele a provoca, querendo brindar os 18 anos dela, dizendo que ela era a mais bela flor que ele já tinha conhecido em sua vida e brindam com milkshake. Era visível que Açucena estava numa fase maravilhosa da vida, como se estivesse desabrochando para o mundo. Era uma ninfeta que estava sentindo-se envolvida diante das sensações causadas pelo experiente Narciso. Desejosa em saber como era esse homem viril e com cheiro gostoso, braço forte, rígido, mas ao mesmo tempo gostoso de se tocar, ela não se aguenta e pede a Narciso que faça sua autodescrição, mesmo se colocando envergonhada diante da pergunta. Desentendido, ele faz de conta que não saberia como iniciar, mas que enfim, começaria a descrever-se, dizendo sua idade, cor dos seus olhos, sua estatura e a cor de sua pele. De maneira simples, ele instiga ela, pedindo também a autodescrição dela. Ela sorriu alegremente, pois achou graça do fato dele fazer esse pedido, sendo que ele estava a enxergando perfeitamente. Ela, com esperteza, réplica a pergunta de Narciso, pedindo a ele como ele a descreveria. Ficou nítido para Narciso, que ela queria saber o que ele estava achando dela. Por mais que uma mulher não admita, ela sempre vai gostar de saber o que o homem está pensando e achando dela, tanto no aspecto físico, quanto no contexto geral da companhia. Brigitte, uma estudante da mesma universidade, era uma patricinha e estava no mesmo ambiente que Açucena e Narciso os observando. Junto com Ana, sua amiga, discutiam a possível razão de Narciso estar com aquela garota que notadamente era uma deficiente visual, pelo fato de ter entrado na cantina, sendo guiada pelo Narciso. Narciso conhecia a Ana e a Brigitte desde o tempo do ensino médio. Brigitte sempre quis ficar com o Narciso, mas nunca teve a oportunidade, porque ele nunca deu abertura. Embora uma vez, em uma festa que os dois estavam juntos com diversos amigos em comum, ela até tinha roubado um beijo dele descaradamente na frente de todos. Brigitte sempre foi apelativa e mimada, tornando-se por vezes vulgar em suas atitudes, o que afastava Narciso, que por outro lado, adora mulheres que exalem e transpareçam delicadeza e virtude. Isso porque, o mesmo adora a exclusividade de ser o primeiro a deixar sua pegada em uma novinha. O que ele tem de bom rapaz, ele tem de vigor sexual. Brigitte sabe da fama de Narciso e o quanto ele é desejado por muitas garotas e isso a incomoda, pois ela sempre teve o homem que ela quis na palma de suas mãos, mas não consegue obter Narciso, que por muitos anos ela persegue insistentemente no anseio de querer prová-lo e senti-lo, saciando os seus desejos e impulsos reprimidos por ele. Tê-lo em sua cama, seria ter um troféu de rainha da dominação para exibir às amigas. Açucena não fazia a menor ideia do conquistador e devorador insaciável que estava diante dela. Narciso, desde muito novo, aprendeu a arte da sedução. O fato dele precisar ter amadurecido rápido, em virtude de conviver no meio de adultos, por causa de seus pais, o tornaram também, galante ardor, pois amava receber elogios das mulheres, ser chamado de lindo e inteligente. Com o passar dos anos, foi aprimorando suas técnicas e como conviveu muito em meio às garotas que não vivem em um mundo de conto de fadas e sim, uma orgia secreta das patricinhas da alta sociedade. Muitas vezes, ele foi o escolhido para ser o primeiro homem na cama delas. Devido à sexualidade de Narciso ter aflorado já na adolescência e o fato de ter conhecido o fruto proibido, desde os 16 anos, sempre esteve envolvido em meras paixões, cheias de luxúria, porém, ele ainda não conhecia o verdadeiro amor. Contudo, Brigitte enciumada e ouvindo o pedido de Açucena a Narciso, para descrevê-la, não se aguentou mais em ficar apenas observando o que estava desenrolando durante esse bate-papo dos dois.
levantou-se em direção a eles e estrategicamente fingiu se esbarrar em Açucena, faz com que ela derramasse milkshake em sua blusa e causou mais um transtorno naquela fatídica manhã. Com a blusa de Açucena molhada, Narciso percebe realçar ainda mais o par de seios de Açucena e em sua mente a única coisa que ele pensa agora é que seria gostoso demais saborear aquele milkshake. Abaixo daquela blusa, sentindo o delicioso dulçor em contato com os seios dela. Logo, ele nota a brecha de que tanto Açucena quanto Brigitte viram que ele estava tarado pelos contornos de Açucena. Narciso fica um peru de vermelho, sentindo-se envergonhado, mostrando a pele do seu rosto aflorado, nitidamente mudando de cor. Depressa, disfarçou sua brecha, baixou a cabeça, desviando o seu olhar. Brigitte dissimuladamente finge-se estar apavorada pelo acidente que acabou de acontecer, como se não tivesse sido planejado, pede 1000 desculpas a Açucena pelo ocorrido e diz ter tropeçado. Açucena limpa-se com guardanapo e logo Brigitte sai de cena, satisfeita de interromper a audiodescrição que Narciso faria de Açucena. Sentindo-se vitoriosa em estragar o momento de intimidade dos dois, ela pisca para sua amiga Ana e saem as duas, dando risadas de canto de boca. Narciso não quis demonstrar a raiva que sentiu da atitude de Brigitte para Açucena, pois ele percebeu que ela apareceu do nada e que provavelmente estava os observando. Brigitte costumava persegui-lo e tentar seduzi-lo a qualquer custo. Brigitte não sabe, mas Narciso até achava ela gostosa, porém, ao mesmo tempo, a considerava vulgar demais e não fazia o seu tipo. Narciso já até tinha pensado em dar um chá picante para acalmá-la, mas ele sabia que seu amigo Anderson é totalmente apaixonado por ela. Anderson foi o primeiro homem da vida de Brigitte e ela a primeira mulher de Anderson. Ambos perderam a virgindade juntos, no entanto, Brigitte o escolheu apenas para isso e nunca levou a sério a relação dos dois. Enquanto Anderson não conseguia tirá-la da cabeça, ela colecionava aventuras. Narciso nunca gostou de presas fáceis, mas sim, do jogo da conquista, pois sente-se como Orion, um arqueiro caçador que vai à luta de sua presa. Açucena, em virtude do mal-estar e tudo o que já aconteceu e estando com sua roupa molhada, sentindo-se imprópria para o ambiente, decidiu que já estava na hora de ir para casa, pois afinal de contas, realmente já estava no seu horário. A conversa entre os dois fluiu de tal maneira, que nenhum deles percebeu o tempo passar tão depressa. Ela avisou a Narciso que chamaria sua amiga, motorista de aplicativo, para levá-la para casa. Ele ofereceu-se para levá-la, pois encontra nessa oportunidade o prazer de estar mais um pouco na companhia da flor que o instigou todo o restante de sua manhã. Açucena não aceita e explica que no momento é melhor ela ir com a amiga, pois seus pais eram tradicionais e achariam estranho ela chegar com um rapaz em casa. Narciso então se coloca à disposição para levá-la até a saída da universidade, pois ela estava com sua bengala quebrada. No caminho os dois conversaram um pouco mais e davam risadas juntos das situações que vivenciaram nas últimas 2 horas. Ambos dizem que talvez poderiam novamente reencontrar-se em uma situação na qual não tivessem tantos constrangimentos. O carro já estava a esperando e chegando lá, Narciso a conduz até a porta. Ele abre a porta do veículo e despede-se de Açucena. A vontade de Narciso era abraçá-la, mas ele sabia que ainda não era o momento e o fato dela estar molhada também não propiciava essa atitude. Então, ele pega na mão dela e a beija suavemente. Ao tocar os lábios dele na pele da mão dela, os dois sentem como se o tempo do beijo fosse longo, era a percepção dos dois, mas não passaram de poucos segundos. Açucena diz a Narciso: "Tchau, Narciso, meu presente de hoje foi te conhecer." Logo em seguida ele exclama: "O presente foi toda minha flor." Açucena entra no carro e Narciso bate à porta. A motorista dá a partida e leva Açucena em direção ao seu lar, enquanto Narciso fica observando o carro indo ao longe, até desaparecer completamente. Neste momento, o que restou a Narciso foi apenas voltar para dentro da universidade e continuar suas atividades acadêmicas de onde parou. Um misto de pensamentos estava divagando na mente de Narciso, enquanto voltava à biblioteca para recomeçar os seus estudos. Ele fez tudo o que precisava durante aquele dia e ao findar da noite, após a sua última aula, ele vai para o estacionamento da universidade e entra no seu carro, seguindo rumo à sua casa, colocando música para curtir.
No caminho, a única coisa que ele consegue pensar é na agradável surpresa que ele teve ao conhecer a flor açucena naquela manhã.